Fala pessoal, Felipe aqui de volta no canal da Coinext e nesse vídeo, um dos vídeos mais legais de se fazer, que é as melhores criptos do mês. E nesse mês nós vamos falar das melhores criptos para o mês de abril, uma das maiores e melhores narrativas do mercado cripto, que é a narrativa de DePIN, que é a narrativa de infraestrutura descentralizada, né? O melhor dos mundos, né? A gente trazendo descentralização e infraestrutura para sustentar vários projetos de criptomoedas. Quando a gente fala ali de armazenamento de dados, inteligência artificial, conectividade, o setor de DePIN, ele é um dos mais necessários do mercado cripto. E nesse vídeo nós vamos falar 5 projetos que podem se destacar muito para esse mês de abril, que o time de especialistas da Coinext separou para esse vídeo. Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo! Pessoal, meu nome é Felipe, o meu canal é o Descomplica Cripto e nesse vídeo estou aqui a convite da Coinext para falar sobre os 6 principais projetos de DePIN para o mês de abril, né? DePIN é uma narrativa muito interessante, né? E quando eu falo interessante, não é no sentido de que vamos fazer milhões com ela, né? Isso aí é consequência dela ser interessante. O fato de ela ser interessante é a sua necessidade. Diversos projetos de criptomoedas dependem de infraestrutura descentralizada e não só no universo das criptomoedas, né? O mundo real também precisa de estrutura descentralizada. Vou te dar um exemplo para isso. Quando a gente pensa ali em grandes inteligências artificiais, por exemplo, como ChatGPT, como Gemini, Crew AI, Peak AI, tudo que tem IA no nome aí, precisa de um processamento de dados muito grande, né? E quando você fala ali de inteligências artificiais generativas, que vão trazer ali dados a partir de prompts de comando, precisa-se de um armazenamento muito grande, né? Bases de conhecimento muito grandes. Então, aonde que a gente vai armazenar todos esses dados que a inteligência artificial precisa, ou onde nós conseguiremos todo o poder computacional que é necessário para a inteligência artificial fazer seus cálculos matemáticos e soltar para nós os resultados quando a gente coloca um prompt ali no ChatGPT, por exemplo, ou quando se está criando uma imagem ou renderizando um vídeo, né? Onde nós vamos ter tanto poder computacional para isso? A narrativa de DePIN, ela vem solucionar esse problema. Então, por exemplo, a NVIDIA, por exemplo, que tá no mundo real, né? Uma empresa que está na Nasdaq, ela é uma empresa que fornece infraestrutura para inteligências artificiais. Ela sozinha, por exemplo, não consegue cobrir toda a demanda que a gente vai ter, principalmente as demandas que nós vamos ter nos próximos anos, né? A narrativa de inteligência artificial, ela depende muito de DePIN. Então, se eu acredito que a inteligência artificial ela pode crescer ao longo do tempo, eu posso ter projetos que podem caminhar dentro dessas duas narrativas, tanto em DePIN, tanto em IA. E nesse caso nós já temos o primeiro projeto, que é um dos mais interessantes, na minha opinião, obviamente, que é a Render Network. Que a Render Network é uma plataforma que conecta usuários que precisam utilizar, né, de poder computacional e GPUs, né? Placas de vídeo de usuários que estão com elas ociosas. Então, enquanto você não está utilizando a sua placa de vídeo, você pode alugar a sua placa de vídeo para renderizar algum projeto. E um grande diferencial dela é como se ela fosse um Uber de GPU, né? Você consegue emprestar ali o seu processamento, né? Se tornar um minerador de placa de vídeo enquanto você não estiver utilizando ela. É um projeto que tem atraído vários artistas e estúdios de animação que estão investindo, fazendo parcerias ali com a Render Network, e ela está bem distante ali do seu all-time high, né? Então, se a gente pensar de que a gente tem uma estrada ainda para a gente cumprir o nosso topo histórico, tem bastante campo ali para subir pela frente. Até ali aproximadamente 2,5 bilhão de FDV, né, de seu valor de mercado, se todos os seus tokens já estivessem distribuídos, o que é um valor relativamente baixo, né, se considerar outros projetos que não atendem, né, que não são uma solução tão necessária quanto a Render é para o nosso mercado. Recentemente ela fez uma migração, né, da rede da Ethereum para a rede da Solana, né, tivemos uma migração de contrato e isso aí trouxe ali taxas mais baixas, né, e velocidade de transação maior para o seu token. E acaba que eu também acredito que a Solana é a casa mais acertada para esse tipo de projeto, né? Eu sempre coloco ali Ethereum sempre para contatos inteligentes, alguma coisa ali mais voltada para DeFi, e a Solana tudo que é artístico, tudo que tem algum valor
artístico nesse sentido, ela faz mais sentido. Então acho que a longo prazo essa mudança foi acertada e ela é o nosso primeiro projeto. E o nosso segundo projeto, ainda falando de IA, né, a gente está falando ali de uma narrativa que ela acaba passando, né, passeando entre as duas narrativas, né, tanto IA, tanto DePIN. A gente está falando da Fetch Network, que é uma plataforma bem interessante, assim, eu me atrevo a falar que ela participa de 3 narrativas, né? A gente tem DePIN, meu microfone aqui. A gente tem DePIN, a gente tem inteligência artificial, e dentro da inteligência artificial a gente tem um subnicho ainda chamado de agentes de IA. E ela é uma plataforma que ela tem uma estrutura própria que permite a automação de processos e criação de mercados descentralizados, onde esses agentes de IA, né, podem interagir e transacionar de forma autônoma e totalmente eficiente. E recentemente ela lançou um modelo de IA nativo para o Web3, né, o ASI.1, que é projetado para suportar grandes fluxos de trabalhos complexos de agentes de IA. Então ela fornece essa infraestrutura de forma eficiente. Talvez ela seja a infraestrutura mais eficiente quando a gente fala nessa narrativa, pois ela se integra perfeitamente a ecossistemas que estão dentro da Web3. E a gente começa a falar alguns conceitos muito específicos da narrativa de agentes de IA, mas só para vocês entenderem como a Fetch está bem posicionada nesse segmento também. A gente tem a integração desse modelo da Fetch AI com o agente Verse, onde os usuários eles poderão criar os seus agentes de IA e esses agentes de IA podem ser negociados e interagir entre si. Então a gente fala que a gente pode possibilitar automação de tarefas como agendar viagem, fazer reservas, né, Airbnb, restaurantes, automatizar processos do cotidiano ali do dia a dia. E a Fetch AI, ela fornece essa infraestrutura de forma descentralizada e democrática. Muito importante lembrar também que a Fetch ela tem uma parceria de colaboração com outros projetos, né, que agregam mais valor para o próprio projeto em si, com a Ocean Protocol, com a SingulariNet. Então são 3 times de desenvolvimento de IA que se juntaram para fazer um super projeto de IA, né? Uma super aliança ali com times que pensam diferentes, agregando ideias diferentes ali, se somando para fazer o melhor projeto possível, né? A gente tem um crescimento muito grande e um cenário muito promissor para a IA para os próximos anos. E a Fetch AI, com certeza, ela sai na frente aí de vários outros projetos. E ele é o nosso segundo projeto. E o nosso terceiro projeto, quando a gente fala dessa narrativa de DePIN, agora vamos começar a falar de armazenamento descentralizado. Lembra que eu falei na introdução do vídeo que os modelos de IA, principalmente os modelos de IA generativa, precisam de armazenamento de dados, armazenamento de conhecimento, e que esse conhecimento precisa estar seguro e acessível de forma descentralizada? Aí entramos em vários projetos interessantes que fazem isso quando a gente fala de Web3, né, no mercado cripto, e um dos mais interessantes que também corroboram com essa escolha da Coinext, que é a Storj, que ela funciona muito bem como uma alternativa dentro de Web3, né? E cada vez mais nós vamos ver isso, né? Coisas que funcionam muito bem no mundo real, migrando para projetos em Web3. Então, se algo funciona muito bem no mundo real, foi para Web3, provavelmente esse projeto, né, ou essa narrativa, ela vai ter muito sucesso, né? A Storj, ela funciona como se fosse um Google Drive, só que dentro de blockchain. E similar a como que a Render Network faz, qualquer pessoa pode disponibilizar espaço de armazenamento dentro do seu computador ali e ser recompensado, né, com uma forma de mineração ali do token Storj. E esse é um projeto, eu vou compartilhar a tela aqui do CoinMarketCap só para a gente entender que ele está muito descontado, tanto em relação ao seu all-time high, tanto em relação ao seu tokenomics. A gente está falando de um FDV de 130 milhões de dólares, né? O que isso significa? É um projeto muito pequenininho, pela necessidade que a gente tem de armazenamento de dados, né? Todo dia a gente precisa comprar ali mais espaço para e-mail, mais espaço para drive, mais espaço para celular, e a Storj ela vem para resolver esse problema como um Web3, um problema do mundo real sendo resolvido dentro de Web3, e falando ali de um projeto com 100 milhões de market cap, né, 100 milhões de FDV, é um valor muito pequeno quando a gente fala de um projeto que atende essa demanda que a gente tem no mercado cripto. E o nosso quarto projeto, também falando ali de armazenamento descentralizado, só tem projeto top nessa lista.
a gente está falando da Filecoin, né? E o próprio nome já fala, né? File, arquivo, coin, a gente está falando ali de um projeto voltado para armazenamento de dados também em blockchain, muito parecido com a Storj. Ela fornece ali para o usuário, né, recompensas por disponibilizar espaço de armazenamento no mercado descentralizado para armazenamento de dados, com diferenças ali na prova de armazenamento, né, a forma de segurança de como esses dados são armazenados na Filecoin, diferente ali da Storj. Recentemente ela fez uma parceria com a Ether, né, para trazer mais eficiência e segurança nesse armazenamento, né? Cada vez mais a gente vai ver uma necessidade grande, né, porque existe uma escassez de recurso computacional e é uma tendência muito grande a gente alugar, né, nossa infraestrutura, né? Essa narrativa de DePIN é uma tendência muito forte e a Ether, né, essa parceria, ela visa proporcionar ali mais processamento computacional para armazenamento de grande quantidade de dados. A Filecoin hoje ela tem um FDV aproximadamente de 6 bilhões de dólares, não é um projeto tão pequeno, mas se for considerar a longo prazo, né, e até no seu all-time high, a gente tem bastante caminho ainda pela frente para voltar às suas máximas históricas, mas bastante caminho mesmo. Eu acho que a gente provavelmente nunca vamos voltar nas máximas históricas da Filecoin, mas é um projeto que com certeza tem um bom futuro pela frente. Por isso que ela está na listagem das melhores criptos, é realmente um projeto muito interessante. E agora o nosso quinto projeto dessa lista, né, eu vou tentar traduzir um termo muito técnico de forma simples para você entender como que funciona esse projeto. A gente está falando do The Graph, né? É um projeto que ele é até conhecido como o Google das blockchains, né? Porque sabe quando você faz uma pesquisa no Google e pesquisa lá corretoras confiáveis, aí aparece lá a primeira corretora, Coinext. Por quê? Existe uma indexação que foi feita para facilitar aqueles dados. Imagina que existe aqui 3 colunas, uma coluna que é um ID começando de 0 e vai 1, 2, 3, 4, 5, o nome lá, corretora, e aí aparece lá Coinext, nananana, e aí aparece lá rating 10, 9, 8, 7, por exemplo. Quando você faz uma pesquisa e você coloca lá melhor, sempre vai direcionar na linha 1, porque existe uma indexação entre a palavra melhor e o número 1. Ele vai te trazer uma lista ali, porque essa indexação está fazendo uma inferência semântica a um termo positivo, né? Então aparece ali do melhor para o pior. Parece ser algo até simples, né? Mas isso é extremamente necessário quando a gente fala de um mundo, quando a gente está falando de zetadados, teradados, zetadados. A gente tem um volume muito grande de informação sendo criada todos os dias, né? E essas indexações são extremamente necessárias, por exemplo, para desenvolvedores utilizarem ali dados de forma eficiente para suas aplicações. Um exemplo muito interessante, né? A própria Uniswap utiliza The Graph para fazer a indexação dos seus dados ali dentro da rede de Ethereum. Só para vocês entenderem, é praticamente impossível uma corretora descentralizada funcionar sem algum tipo de indexação. E a The Graph é uma das mais interessantes para isso, né? Ela oferece ali infraestrutura necessária para se utilizar esses dados de forma eficiente, por isso que ela está na nossa lista. Ela tem um FTV ali de 1,2 praticamente bilhões de dólares, 1,1 bilhão de dólares, e está bem distante ali do seu all-time high também. Então, pensando para futuro, né, desconsiderando o seu all-time high que veio no hype do seu lançamento, mas pensando para o futuro, que a gente tem que vai ser cada vez mais inteligência artificial, cada vez mais descentralização, a The Graph com certeza ali é um projeto que sai na frente. Por isso que é a nossa quinta posição, né? E por último e menos importante, não, por último e não menos importante, a gente tem na nossa sexta posição a Helium. E a Helium é um projeto assim muito interessante e diferente, né? Qual que é a ideia, né? Qual que é a concepção dela, né? Vou tentar explicar de uma forma simples. Imagina que a gente tem... aqui eu estou falando de Minas Gerais, estou aqui em Belo Horizonte. Então, em vários lugares aqui, por exemplo, em montanhas e em morros mais altos mesmo, a gente tem as chamadas redes de celular. Então, tem ali aquela grande torre ali de rede de celular. Sempre que você está próximo daquela torre,
o seu celular pega melhor, pega ali 5G, quando está mais distante a rede já começa a ficar um pouco mais lenta. A Helium, ela tenta meio que fazer o seu celular ser uma espécie de rede descentralizada. Então, em vez da gente ter aquela torre de telefone ali que traz o sinal, os telefones, né, que se interconectam, se formando uma rede descentralizada e extremamente eficiente, né, onde cada um conseguiria comunicar entre si e garantir uma maior conectividade. A gente está falando de um conceito muito interessante de IoT, né? A gente está falando de internet das coisas. E aí você novamente ali, né, empresta ali o seu celular e recebe recompensas no token HNT, né, que é um token Helium. E a Helium é bem interessante que ela está indo numa linha de oferecer descentralização na infraestrutura de conectividade sem fio, diferente desses outros projetos que a gente falou, que sempre ali era necessário ali um computador conectado na internet em algum local parado, né? A gente está falando do nosso próprio celular se tornar um minerador de conexão através da Helium. A ideia final é trazer o maior benefício, né? A maior eficiência de conexão com o menor esforço energético possível, né? O maior esforço, a maior eficiência de conexão, e provavelmente no futuro nós realmente precisaremos muito disso. Hoje ainda é uma narrativa que, ao meu ver, ainda é muito embrionária, mas eu não vejo as próximas décadas, por exemplo, sem que isso seja tão falado como hoje a gente fala blockchain, como hoje a gente fala descentralização, como hoje a gente fala IA. Cada vez mais projetos vão ser necessários nesse sentido, e a Helium, ela com certeza vai estar bem posicionada, porque ela já começou um projeto nesse sentido antes de houver aquela necessidade tão latente, né, que aí já está tarde para começar. E ela é o nosso 6º projeto dessa lista, né, o último projeto, mas não menos importante. E se você investe em algum desses projetos, achou interessante algum desse aqui, quer, Felipe, faz uma análise específica da Helium, eu quero saber como que eu posso colocar o meu celular para minerar utilizando a Helium, eu quero entender um pouco mais ali da render, parece que o Oculus Vision da Apple utiliza a Render Network para renderizar as suas animações, quais estúdios, quais animações estão utilizando a Render Network, quais projetos utiliza a Filecoin, deixa aqui nos comentários, deixa o seu like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal da Coinext, ame a Deus, cuide da sua família, compre Bitcoin, um grande abraço e até a próxima.